A história do PlayStation começa com uma parceria e uma traição. No final dos anos 80, a Nintendo, a rainha dos videogames, queria criar um acessório de CD-ROM para o seu Super Nintendo. Eles recorreram à Sony, uma gigante da eletrônica, para tornar isso realidade. A Sony começou a trabalhar no projeto, até criando um protótipo chamado PlayStation, mas as coisas estavam prestes a mudar. Em uma feira de jogos em 1991, a Sony orgulhosamente revelou sua criação. No entanto, a Nintendo mudou de ideia e fechou parceria com a Philips, deixando a Sony se sentindo traída. A Sony decidiu transformar esse revés em uma chance de entrar no mundo dos games com tudo. Em 1994, a Sony lançou o PlayStation, sua primeira incursão no mundo dos consoles de videogame. Foi uma atitude ousada, desafiando empresas estabelecidas como a Sega e a Nintendo. O PlayStation era uma maravilha tecnológica, ostentando poderosos gráficos 3D e um design elegante. Os CDs podiam armazenar muito mais dados do que os cartuchos, permitindo jogos maiores, melhores gráficos e até vídeos em full motion. Os jogadores abraçaram o PlayStation de braços abertos. O console foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo. Ele apresentou franquias icônicas como Gran Turismo, Tekken e Final Fantasy VII. A Sony, antes desprezada, havia se tornado uma força importante no mundo dos videogames. Em alta com o sucesso do PlayStation, a Sony lançou o PlayStation 2 em 2000. Este console não era apenas uma atualização, era uma declaração de intenções. O PlayStation 2 era uma potência tecnológica, ostentando um drive de DVD, conectividade com a internet e compatibilidade com os jogos do PlayStation original. O PlayStation 2 se tornou o console de videogame mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades vendidas. Os jogadores se aglomeraram em sua impressionante biblioteca de jogos, incluindo Grand Theft Auto 3 e Metal Gear Solid 2. O sucesso do console solidificou a posição da Sony como líder na indústria de jogos. Em 2001, um novo desafiante entrou na guerra dos consoles, a Microsoft. A Microsoft decidiu enfrentar a Sony e a Nintendo com seu próprio console, o Xbox. O Xbox era uma máquina poderosa, ostentando hardware impressionante e recursos online graças ao seu serviço Xbox Live. Embora o Xbox não tenha superado as vendas do PlayStation 2, foi uma estreia respeitável para a Microsoft. Xbox 360 versus PlayStation 3. Uma batalha acelerada. A batalha entre a Sony e a Microsoft se intensificou em 2005 com o lançamento do Xbox 360 e, um ano depois, do PlayStation 3. O Xbox 360 foi lançado primeiro e ganhou força rapidamente. Seu serviço online, Xbox Live, foi elogiado por sua interface amigável e experiência robusta de multiplayer online. O PlayStation 3, embora tecnologicamente superior com seu drive Blu-ray e processador poderoso, inicialmente enfrentou dificuldades devido ao seu alto preço e arquitetura complexa. No entanto, a Sony respondeu, lançando exclusivos aclamados pela crítica como Uncharted 2 e The Last of Us. O Xbox 360 e o PlayStation 3 marcaram um ponto de virada na guerra dos consoles. PlayStation 4 assume a liderança. Um retorno triunfal. Em 2013, tanto a Sony quanto a Microsoft lançaram seus novos consoles, o PlayStation 4 e o Xbox One. A Sony havia aprendido com os erros do PlayStation 3, concentrando-se em uma abordagem mais amigável para o jogador. O PlayStation 4 foi elogiado por sua interface intuitiva, hardware poderoso e uma linha impressionante de jogos exclusivos. A Microsoft tropeçou com o foco inicial do Xbox One em recursos multimídia e seu requisito de estar sempre online, o que foi recebido com críticas negativas dos jogadores. O PlayStation 4 superou as vendas do Xbox One por uma margem significativa, marcando um retorno da dominância da Sony. Xbox Series X, S e PlayStation 5. A próxima geração chega. O capítulo mais recente na guerra dos consoles começou em 2020 com o lançamento do Xbox Series XS e do PlayStation 5.
Ambos os consoles possuem poder de processamento incrível, tempos de carregamento extremamente rápidos e gráficos impressionantes. O PlayStation 5 deu continuidade ao sucesso da Sony, oferecendo uma linha poderosa de títulos exclusivos como Demon's Souls e Ratchet & Clank Rift Apart. A Microsoft adotou uma estratégia diferente com o Xbox Series X-S, oferecendo dois consoles com preços diferentes para atrair um público maior. A rivalidade entre PlayStation e Xbox moldou a indústria de jogos por mais de 2 décadas, impulsionando a inovação e proporcionando aos jogadores incontáveis horas de entretenimento. Você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever, deixe seu like e compartilhe assim esse novo canal, trará mais e mais conteúdo sobre a história dos jogos, videogames e tudo sobre essa tecnologia que envolve tantas e tantas pessoas por todo o mundo. O futuro da guerra dos consoles. O que vem por aí para o PlayStation e o Xbox? A guerra dos consoles está longe de terminar, e o futuro permanece incerto. Tanto a Sony quanto a Microsoft estão investindo pesado em novas tecnologias e serviços para atrair jogadores. A Sony continua focada em entregar exclusivos de grande sucesso, ao mesmo tempo em que expande para a realidade virtual com seu headset PlayStation VR. A Microsoft está apostando alto em seu serviço Game Pass e tecnologia de jogos em nuvem, com o objetivo de tornar os jogos mais acessíveis do que nunca.